Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. E com alegria nós estamos aqui nesta mesa, também com o nosso convidado em caráter online, pra gente falar das coisas lindas de Deus, pra gente falar da fé, pra gente falar da operação de Deus, pra gente falar das coisas maravilhosas do Monte Manaim, desse tempo, desse período tão forte, tão especial que é a Quaresma, da consagração, é maravilhoso demais, das segundas apostólicas. Nós vamos falar muito nesse nosso podcast, levando para quem está em casa, para quem está no trabalho, nos acompanhando, ensinamento, experiência, uma palavra realmente que vai abençoar você, a sua casa, a sua família, as pessoas que você representa. Portanto, curta o vídeo e compartilhe para que possamos alcançar famílias inteiras através desse nosso trabalho, tá certo? Um abraço com carinho a você que nos acompanha de casa. Ronan Marques Júnior, nosso videomaker, para você um abraço com muito carinho. Deus abençoe você grandemente. Trabalho maravilhoso que você realiza. E agora, vamos aos nossos convidados. Eu cumprimento com muito carinho aqui comigo Paula Miranda, bispa, bem-vinda mais uma vez e sempre. Suzana de Paiva, que prazer estar aqui. Você que nos acompanha, esse podcast é um sucesso e é sempre um prazer estar aqui. Glória a Deus. Imagina compartilhar das coisas de Deus com o pastor Fabrício Vieira, bispo Dom Luiz de Carvalho, não tem coisa melhor não. Graças a Deus, né, bispa? Graças a Deus. Nós estamos juntos para essa missão maravilhosa. Pastor, profeta, Fabrício Vieira, seja bem-vindo pela primeira vez com a gente, é um prazer te receber. Suzana de Paiva, o prazer é meu estar aqui pela primeira vez no podcast Reino. Eu que acompanho todas as quintas-feiras no podcast, e é uma honra minha hoje estar junto com a bispa Paula Miranda, o bispo Dom Luiz de Carvalho, participando, e os irmãos do reino acompanhando aí este podcast maravilhoso. Gracinha, é verdade. Para a glória pastor. de Deus. É para a glória de Deus. É muita coisa linda que Deus nos dá a todo momento, né? E a gente compartilha e leva para esse povo lindo que nos acompanha de casa, do trabalho, de onde eles estão, nos acompanhando toda quinta-feira às 8 da noite. Agora sim, vamos cumprimentar de São Paulo, capital, diretamente com a gente, o bispo Dom Luiz de Carvalho. Bispo Dom Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Suzana de Paiva, pelo convite e poder participar do podcast que a senhora tem feito com tanta excelência, tem levado luz para tanta gente. Cumprimento também a bispa Paula Miranda, o profeta Fabrício Vieira. Um prazer. Tudo bem, bispo Dom Luiz de Carvalho? Que bom. Que prazer estar aqui com o senhor, viu? Prazer é todo nosso. Obrigado, Vamos meu bispo. Deus abençoe o senhor. Nós vamos hoje falar do Monte Manaim, em especial, né, da Sexta-feira da Paixão, entre outros assuntos que vamos abordar. E o senhor, o bispo Dom Luiz, como um guardião da Gruta dos Milagres, certamente tem um ensinamento, uma palavra hoje muito forte, especial para todos nós aqui, como também para a nossa audiência que nos acompanha. Suzana, falar da Gruta dos Milagres é falar do poder de Deus, né? Porque é verdade. A gruta por si só, quando você olha e vê as muletas, as cadeiras de rodas, quando você vê os aparelhos de bombinha aerolim que são abandonadas, largadas dentro da gruta, quando você olha e percebe as curas que acontecem naquele lugar, é de impressionar. Daqui a pouco eu quero contar os testemunhos que eu já vivenciei dentro da gruta e pode ter certeza que vai edificar nossa fé e a fé de cada um que acompanha
esse podcast. Nossa, ele disse, eu vou contar um testemunho. Imagina quantos testemunhos Bispo Dom Luiz não tem ao ver tanta gente largando as muletas dentro da gruta, quantas pessoas se jogando ao chão, estirando-se ao chão, literalmente, né? Em gratidão a Deus, é maravilhoso demais. Daqui a pouco o senhor vai contar mesmo o testemunho e isso vai fortalecer a nossa fé e levar também essa força para a nossa audiência. Pois não, Paula. Vale deixar aqui registrado para você que está nos acompanhando, Suzana, a gente vê pessoas andando na gruta, mas de uma maneira assim, transpirando fé. Como? De joelhos. Verdade, verdade. Tem gente que sobe chorando. Um monte, né, Paula? Sobe um monte. Sobe um monte, entra na gruta. O Bispo Dom Luiz, muito usado por Deus, falou uma coisa muito forte. A gruta, por si só, ela já transpira fé. Porque só vai lá aquela pessoa que já bateu em muitas portas. Aquela pessoa que ela já chegou no limite dela. Ou Deus faz, ou Deus faz. Ela não tem mais opção. Não é isso, realmente, Pastor Fabrício? Realmente, Bispo, um lugar muito forte. A gente vê as pessoas indo com a fé, pessoas que entram de joelhos, como a Suzana acabou de falar, e pessoas que saem de todas as partes do Brasil, né? E do mundo, né? Do mundo, isso. Em caravanas, né, Pastor Fabrício? De um dia, né? Passam dias na estrada para chegar ao monte. Você já esteve na obra, já liderou a obra de Salvador, sim, lá na Bahia, e você sabe como é, né? É longe, 24 horas de caravana por via ônibus, né? As pessoas vêm com o maior prazer, maior alegria de chegar no monte e agradecer a Deus porque chegou para entrar naquela terra sagrada. E o mistério, né, Pastor Fabrício? Elas não enxergam distância. Não. Elas enxergam elas não vêem dificuldade. É um povo de fé que sai um dia antes e chega um dia depois em casa. É um povo realmente de fé. Não olham dificuldade, não olham distância. Quando abre, alegre, né? Quando abre a oportunidade, né, da Sexta-feira da Paixão, um povo que se lança na fé, acredita na voz do profeta e faz aquilo que tem que fazer, leva a cruz do sofrimento e muitos, né, voltam alegres, satisfeitos por ter colocado os pés na gruta do milagre. Uma coisa interessante, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Bispo Dom Luiz, né, o guardião da Gruta dos Milagres. Uma coisa muito interessante, você falou aí, o profeta Fabrício, vou até pontuar aqui, é sobre a cruz que a pessoa leva pro monte, né? Ela não busca essa cruz no santuário. Ela já tem essa cruz, ela já carrega, né? É verdade? Sim. A cruz já é o sofrimento, né? Ela já carrega a cruz. Porque a pessoa já sofre, ou com doença, vício, filho, marido, esposa, família, ou um familiar que está sofrendo, é um sofrimento para aquela pessoa. E ela busca no Monte Manaim, na Gruta dos Milagres, nesse tempo de cura, de libertação, a solução do problema. Então a cruz que a pessoa leva para o monte, aquela cruz já é da pessoa. Já é dela. Sim. Ela está colocando ali o nome dela, não é isso, o Bispo Dom Luiz? É interessante a gente entender o que é a cruz, né? A cruz, ela é formada de duas partes. A parte de Deus e a parte do homem. Certo. Quando Jesus carregou a cruz no caminho do Gólgota, na Via Dolorosa, chegou um certo momento que Simão Cirineu teve que ajudar ele a carregar a cruz. Ali já foi uma demonstração que tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Quando a pessoa ela leva a cruz até o Monte Manaim, dentro da Gruta dos Milagres, ela escreve aquele sofrimento, aquela dor que ela está passando, descendo de cima para baixo. Por quê? Porque representa que aquilo vai sair da vida dela e ela reconhece que Jesus já sofreu, já pagou o preço que é a parte dele, através do teu sangue, que é o poder. Agora, eu tenho que levar a minha parte até o monte, que simboliza o meu sacrifício. Aí junta a parte de Deus
e a minha parte. Por isso que acontece tantos milagres. Que coisa tantas linda, né? curas. E olha que explanação maravilhosa, né? Profunda. Que traz o conhecimento para todos nós aqui, para você em casa. É a parte do homem casada com a parte de Deus, né? Exatamente. É a junção. Isso. Que coisa linda, É né? a pessoa que precisa ir. Buscar. A pessoa tem que fazer a parte dela. Fazer a parte ela tem dela. que se movimentar, né? Porque Jesus já fez a dele. Não é que ele vai fazer, ele já fez, né? Já a tá palavra pronto. do bispo Dom Luiz é maravilhosa. Importantíssima. Ele já fez, Jesus já fez a parte dele. Sim. Nós estamos vivendo exatamente o que ele fez, lembrando que ele pode fazer hoje na vida daquele que busca. Né? Que coisa É linda, né? muito profundo. E Há uma condicionante que mostra que vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. É interessante, Suzana, que se a pessoa não for, não tem como Deus operar. Ainda que ela esteja sofrendo, ainda que ela esteja enfeitiçada, ainda que ela esteja com problemas seríssimos na sua vida, e Deus está vendo, porque Ele vê tudo. Mas ação e reação, quando eu ajo, Deus corresponde à minha ação de fé. É isso que é levar a cruz no Monte Manaim. Ele disse, vinde a mim. Se eu não for, se eu não fizer a minha parte, não tem como ter resposta de Deus. Ação e reação. Eu faço a minha parte e Deus completa com o poder dele em cima daquilo que eu estou fazendo. verdade. É verdade, bispo, verdade. É impressionante, né? Por que precisa ir ao santuário para ir ao Monte Manaim, Bispa Paula Miranda? Eu tenho que ir ao santuário, ser preparado para ir ao Monte Manaim e levar a minha cruz. É a parte da pessoa, quem está sofrendo é ela. Isaías 53 diz que ele levou sobre si. Jesus já levou. Mas eu, como pessoa, estou carregando o meu sofrimento. Você que está acompanhando, seu sofrimento pode estar com o seu filho no vício, um casamento acabado, uma depressão, um mal na alma. Quer um sofrimento maior? Terrível, né, Fabrício? né, Pastor Paulo? Fabrício? Terrível. Do que uma pessoa que ela carrega Sofre um mal de- na alma. E aí vem a Sofre de oportunidade, depressão. porque a Gruta dos Milagres, ela só abre uma vez no ano. Não vai ter outra oportunidade da pessoa verdade. levar o sofrimento dela, levar a cruz e deixar lá. Olha como é forte, né, Não profeta? tem outro dia. O dia é sexta-feira da paixão. É o único, né? É o único dia. O único então dia. a pessoa, ela tá tendo a oportunidade. Eu falava isso outro dia com os meus irmãos. A oportunidade é agora, não é depois. Ela precisa agora se lançar na fé, pegar o sofrimento dela e rejeitar, colocar na gruta dos milagres e voltar de lá com a resposta que ela precisa. Em outro lugar, não vai encontrar essa oportunidade. Não vai encontrar. E eu tive isso. Suzana, olha só, Bispo Dom Luiz de Carvalho. Chegou uma mulher no santuário, ela ouviu a programação de rádio e ela foi me procurar. Ela disse o seguinte, assim, em lágrimas: eu acredito porque eu já estou acompanhando a igreja pelas redes sociais, então eu vejo testemunhos. Ela foi diagnosticada com um problema causado, uma sequela de anemia. E a médica disse para ela assim: olha, eu vou te internar. Só que ela já vem sofrendo há muito tempo, com anemia, o peso muito baixo, enfim. Eu vou te internar. Porque se você não se internar, você pode desmaiar e morrer a qualquer momento no meio da rua. E ela disse: eu não aguento mais hospitais, médicos, exames, remédios. Mas ela me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu quero me livrar dessa situação. E é só sexta-feira da paixão. Então, a pessoa que está sofrendo,
seja dentro de uma igreja ou seja fora, ela sabe da grandeza da Sexta-feira da Paixão. É um dia diferente. É um dia diferente, é um dia de cura, de libertação, de mudança de vida, de transformação. É um dia forte. É a doença da carne, né? Do físico e da alma. E da alma. Né? Quantas pessoas você, às vezes, olha, e o bispo Dom Luiz tem acompanhado isso aí na grande igreja de São Paulo, capital também. Quantas pessoas chegam para um atendimento, eu acredito, que você, ao olhar, e você tem essa experiência, vocês como profetas do altar, bispo Dom Luiz, Paula Miranda, pastor Fabrício, vocês ao olhar para essas pessoas não imaginam o sofrimento, porque a beleza, a aparência, né, está encobrindo algo que ela está arrastando. Exatamente. Que ela está carregando na cruz que está nos ombros dela. E muitas das vezes, Suzana, muitos anos. Oi. Não interrompendo a bispa Paula Miranda, Não, mas eu é quero assim, é um também bate-papo. responder a pergunta da senhora aí. Por que as pessoas têm que ir no santuário para poder ela ser preparada para ir no Monte Manaim? Então vamos lá, Posso bispo responder do Dom meu Luiz, jeito? responde pra gente. É porque no Monte Manaim não entra curioso. Glória a Exatamente. Deus. Uma pessoa que está sofrendo, ela não quer conversa. Uma pessoa que está sofrendo, ela quer resultado. Por isso a necessidade da pessoa, se você for lá no Monte Manaim, eu vim aqui porque é um monte, lugar de oração. Não é assim. O Monte Manaim tem todo um amparato espiritual, é todo preparado. Lá tem segurança armada, lá tem, além de ter o lado espiritual, tem todo um cuidado. As pessoas que vão para lá, elas não vão para um lugar comum. Verdade, Elas vão para um lugar que é verdade, separado, bem pontuado. é diferenciado, tem todo um cuidado, tem toda uma E preparação. nós temos As lá, pessoas... né, bispo Dom Luiz, todo esse cuidado, e temos lá paramédicos, nós temos lá realmente todo um aparato, não é só o espiritual, mas para chegar lá tem que passar pelo santuário. Mas uma coisa interessante também, que vocês aqui como pastores sabem, é o quanto esse trabalho, né, o trabalho, enfim, do apóstolo Adelino de Carvalho, o nome dele, né, é um trabalho da equipe do apóstolo Adelino de Carvalho. O povo já conhece, né, sabe que ele tem esse cuidado, esse zelo com toda a igreja. E quando se fala em igreja, se fala naquela multidão que se juntam, que se reúne nas caravanas, através das caravanas, no Monte Manaim. E é maravilhoso, né, receber esse povo lá na ele fé. tem crédito, né? Por Ele causa tem do crédito, exatamente. tempo ministerial, né? 50 anos de ministério, não é para Verdade. qualquer um. Então o Pastor. povo já conhece o trabalho do apóstolo Adelino de Carvalho, sabe que a igreja Reino dos Céus é uma igreja séria, É verdade. de trabalhos fortes que dão resultado. E a igreja, como a gente tem visto, está na crescente muito grande. Muitas pessoas chegando, vendo o resultado dos trabalhos sendo feitos, né? O apóstolo sempre falando isso pra gente, mostrando isso pra gente, o crescimento das igrejas. Então o irmão sabe que ele vai chegar aqui no santuário, vai fazer o trabalho e vai receber a resposta que ele precisa para sua vida. Verdade, pastor Fabrício, bem Eu lembrado. quero Olha- só concluir, Pois não, meu bispo? eu só quero concluir, porque eu ia dar o desfecho seguinte. O Monte Manaim, ele tem todo um cuidado físico para que as pessoas sejam bem recebidas. Agora, imagina o lado espiritual, que é o lado da cura. As pessoas vão lá na Sexta-feira da Paixão, mas a gente já começou o jejum de 40 dias antes. Nós já estamos nas segundas-feiras apostólicas, 33 dias foi marcado de batalha, o apóstolo Sol, indo na segunda-feira apostólica. Então, quando a pessoa chega ao Monte Manaim, já houve uma preparação violenta antes dela chegar lá, por isso que tem todo o resultado. Por isso que há uma preparação, a pessoa vai ao santuário, recebe uma orientação espiritual para ela poder entrar lá no monte. Exatamente. Porque não é Verdade. solto. Não é qualquer um que entra no monte. Entra no monte quem quer o resultado, quem está cansado de conversa, quem está cansado de ouvir a hora que melhora. Porque a maioria do pastor, não é falando mal de pastor, não estou aqui citando nome, não estou aqui citando nome de bispo, porque aqui em São Paulo, Suzana, tem apóstolo de tudo quanto é jeito.
Tem bispo de tudo quanto é jeito. Verdade. Mas quem vai ao Monte Manaim vai para buscar o milagre, não vai para pedir. Quem vai ao Monte Manaim vai para buscar o filho de volta. Verdade. Quem vai ao Monte Manaim vai para recuperar o casamento que está falido. Quem vai ao Monte Manaim vai com uma certeza: aqui é um lugar para mim receber o meu milagre. É o que vai acontecer sexta-feira da Paixão. A igreja, os apóstolos, os bispos, os pastores, os profetas já estão em preparação. Quando o irmão entrar no Monte Manaim, já há uma força de poder muito grande para envolver a vida dele no milagre que ele precisa. Olha que interessante. Quem vai ao Monte Manaim já foi ao santuário, né, Bispo Dom Luiz? É isso. A pessoa vai ao santuário, recebe a orientação, porque nós já estamos num jejum, nós já estamos numa preparação de 33 dias que começou na segunda-feira apostólica. Nós tivemos agora a segunda apostólica e a gente está vendo essa multidão que está indo no Santuário da Pampulha, o povo numa fé muito grande, a mensagem que os nossos apóstolos têm trago, os testemunhos. Eu me lembro, posso dar um testemunho? Posso? Com certeza, Bispo Dom Luiz, à vontade. Nos nosso edifique. Irmão Raimundo, ele estava 24 anos com um sofrimento. Ele já tinha batido em muitas igrejas. Quando ele chegou no santuário, eu falei para ele: você está disposto a fazer um sacrifício? Porque a oração você já recebeu. Já oraram por você? Resolveu? Não. O senhor quer mais uma oração ou o senhor quer a solução do problema? Eu quero a solução. Então você vai fazer um sacrifício de fé, vai entrar dentro da Gruta dos Milagres, vai jogar essa cruz que eu vou te entregar aqui, que representa seu sofrimento, dentro da gruta, e olha que era a gruta menor ainda, hein, Suzana? Agora imagina a gruta da segunda glória. Agora duas vezes maior, verdade, segunda Porque glória. Não cabe mais cadeira de roda, muleta, não cabe mais. Tanto Verdade. milagre que teve, está ampliando a gruta. Aí ele foi. Quando chegou lá, na hora que ele participou do 7º mergulho, na hora que ele foi vendo todo o envolvimento, ele achou que era só ir lá e entrar dentro da gruta. Tem todo um processo, é verdade, uma caminhada. Todo um processo, toda uma caminhada espiritual. Ele entra no monte, ele passa pelo Vale de Elim, ele passa pelo altar da família, ele passa pela ponte das duas alianças, ele passa pelo rio sagrado, ele recebe a unção no monumento do arcanjo Gabriel, que anuncia o novo tempo. Depois ele vai para dentro do tabernáculo, recebe toda uma preparação espiritual, louvores, onde o espírito dele vai ser preparado. Aí ele vai subir a montanha sagrada. Não é só chegar, tem um processo. É verdade. Tem todo um preparo. Por isso que tem tanto resultado. Aí o que aconteceu com ele? Ele sofria, parece uma coisa simples, mas ele sofria com uma dor na perna, que ele tinha 24 anos que tinha essa dor, e quando chegava no médico, nada dava no diagnóstico. E a dor estava lá. Falei para o irmão Raimundo: você anda mancando, você usa a bengala, e a dor não passa, 24 anos. Então, aí ele foi, jogou a cruz lá. Ele voltou, Suzana, voltou sem a bengala e sem a dor, para a glória de Deus. Glória Foi curado. Pra glória Ele foi de curado. Deus, né? Olha que maravilha, hein, Deus? Aleluia. É muito forte. É maravilhoso mesmo. É muito forte. Por isso a gruta agora está ampliada, né? É. Ampliada, duas A vezes segunda maior. glória Segunda glória será maior do que a primeira. para receber, né? A Bíblia fala isso, né? Os materiais, não. As muletas, as cadeira de roda, andadores, né? E fotografias. E fotos. Coisa linda também na segunda apostólica, a gente vê aquele povão lá para receber o apóstolo. Vou falar em Benedito de Carvalho. segunda-feira apostólica, Suzana. A multidão que vai lá, ela já vai numa expectativa muito grande. Porque quem vai estar lá é o apóstolo Adelino de Carvalho. Sim. Eles querem
Imagina isso, eles analisam o seguinte, na segunda-feira apostólica já está forte, imagina lá no alto do monte. Verdade. E eu ouvi o Bispo Paula, pastor Fabrício, bispo Dom Luiz, eu ouvi do próprio apóstolo Adelino de Carvalho um dia desse, dizendo assim, esse jejum está mais forte do que qualquer jejum que eu já fiz. Eu estou jejuando para que o povo de Deus receba essa força do céu. Agora imagina uma multidão, igual a gente tem quando na segunda-feira apostólica. Quando você chega na Pampulha, na segunda-feira, em Belo Horizonte, que agora está acontecendo as segundas apostólicas, sim, e vê aquela multidão toda de Belo Horizonte e região, né? Imagina em todo o Brasil, né? Eles recebem essa transmissão simultânea, né? Sim. Recebe a transmissão, a palavra do apóstolo, a oração dele, a orientação dele, o direcionamento que vem dele, e o povo então está preparado para chegar lá no Monte Manaim na sexta-feira da Paixão. Contagem regressiva, né? Regressiva agora, em né? cima do que o bispo Dom Luiz estava falando, e a senhora também acabou de falar, o mais importante é a preparação. Né? Uma pessoa não pode chegar no monte despreparada para receber o que ela precisa. E essa segunda-feira apostólica é a preparação para os nossos irmãos estar indo ao monte. Verdade, né? Pastor. Trazer pessoas que estão, como a gente tem aí sido nas orientações, trazer as pessoas que estão no sofrimento. Verdade. Até porque, Suzana, Bispo Fabrício também, o Bispo Dom Luiz, vale ressaltar que a orientação de uma pessoa não é igual para outra. Não. A raiz do problema é totalmente diferente. É diferente. Por isso que cada pessoa ela é preparada ali. Cada um tem o seu sofrimento. Cada um tem um sofrimento com uma origem diferente. E como é interessante, né, ensinar, trazer essa palavra para esses que nos acompanham, né, a nossa grande audiência, os nossos amigos, nossas amigas que nos acompanham, nossos irmãos que nos acompanham para aprender o sofrimento de cada pessoa é próprio. Sim. É próprio. É próprio. Eu vejo que o irmão não pode deixar para chegar na última hora. Ele tem que já ser preparado antes. Quanto antes, melhor. Se ele tem algo para livrar de sofrimento, o momento é agora. Ele não pode esperar muito tempo. E falando, o Bispo Dom Luiz também é um conhecedor muito profundo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que sofre com vício. Tem pessoas que tem alguém na família sofrendo com vício, que é uma maldição hereditária. Mas tem pessoas também que ela foi vítima de um trabalho espiritual. Sim. Uma bebida preparada, um nome enterrado bem na entrada de um bar. Leva a pessoa para o vício. Então, a raiz do problema é diferente. É verdade. E isso é muito profundo. Por isso, o profeta é importante, né? Porque a resposta, eu aprendi com o apóstolo uma vez numa mensagem, numa pregação dele. Ele disse assim, para a igreja, a multidão que o ouvia como sempre, ele disse assim, a resposta do que você precisa está na boca do profeta. É verdade. Né? Então, por isso a importância do profeta na vida da pessoa. Por isso a importância do santuário. Daqui a pouquinho você vai ouvir alguns endereços aqui, mas é importante você buscar no santuário. Amanhã é sexta-feira, você tem a oportunidade de comparecer na corrente forte de batalha espiritual, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. Então é importante amanhã você comparecer a um santuário Reino dos Céus. No Brasil, né, temos muitos santuários espalhados por todo o Brasil. Procure aquele que você tem oportunidade de chegar nele amanhã e vá formar a sua corrente, vá conversar com o profeta, com a profetisa, ser preparado para subir o Monte Manaim, porque isso faz a diferença, né, Bispa Paula? Toda a diferença. É a preparação que o Bispo Dom Luiz falava agora há pouco. Não é simplesmente eu entrar num carro e chegar lá na porta do monte, tô aqui. Mesmo porque não vai entrar, né? É o que eu ia dizer, mesmo porque tem toda uma organização. Voltando à confirmação do Bispo Dom Luiz de Carvalho, tem um aparato lá. O nome da pessoa tá lá, né? Mas o principal
é a preparação espiritual. Então precisa passar pelo santuário, receber a direção do profeta. É muito importante isso. Amanhã, sexta-feira, tem corrente forte, domingo tem Santa Ceia. Então é importante, vá ao santuário, converse com o profeta, com a profetisa e seja preparado para estar no monte na sexta-feira da paixão. Pois não, bispo Dom Luiz? Eu estava ouvindo a bispa Paula Miranda falar sobre os espíritos que produzem vício nas pessoas e me recordei de um rapaz que eu atendi e era impressionante. Ele bebia e para ele estava tudo normal. Há uma entidade chamada Exu Malandrinho que anda geralmente com Zé Pilintra e que faz uma arruaça na vida da pessoa, que às vezes a pessoa ela quer parar e não consegue parar. Às vezes até é uma pessoa boa, Suzana. É uma pessoa do bem, trabalhadora, uma pessoa que tem tudo para dar certo e de repente a pessoa vira a cabeça. O que aconteceu com esse rapaz? Ele bebia e ele agredia a esposa, ele se tornava outro homem, mas ele mesmo, para ele, estava tudo normal. Verdade. Não vê, né? Olha como é sério. Espíritos que encapava na mente dele o que ele estava fazendo. Então, ele bebia, era uma pessoa que se transformava e ele ficava agressivo, mas na mente dele ele estava normal, tratando todo mundo bem. E um dia ele acordou no hospital e perguntou o que aconteceu. Ele não lembrava de nada. Ele quebrou a casa inteira, agrediu a esposa, uma criança de 7 anos, foi parar no hospital e ele olhando assim, o que foi? Não lembrava de nada. As entidades é que bebia na boca dele. Toda a casa que tem vício, toda casa que tem briga, bagunça, tem problema espiritual. E se a pessoa não buscar por ajuda, ela acaba entrando num sofrimento, sem até saber que está naquele sofrimento. Para ela está tudo normal, está tudo bem, mas a falência está entrando, a miséria está entrando. Quando ela vai ver, ela está no fundo do poço e com vontade de suicídio ainda. Verdade. E pode terminar em morte. Palavra, né? Realmente interessante para todos que nos acompanham também, né? Às vezes a pessoa que nos acompanha, ela está no santuário, está firme, está até preparada para ir para o Monte Manaim já, participa da segunda-feira, das segundas apostólicas, né? Tem muitos que nos acompanham já preparado para o Monte Manaim. Mas tem uma pessoa em casa, tem uma pessoa na família, tem um amigo no trabalho, tem um vizinho, tem um colega de escola, né, de faculdade, que às vezes está sofrendo com esses sintomas e agora a pessoa pensa, nossa, fulano poderia também entrar nessa fé, entrar nessa corrente poderosa de jejum, de fé, de preparação para ir ao Monte Manaim. Olha a oportunidade que Deus dá, né, Paula? Uma oportunidade que ela precisa sair do lugar. Porque o bispo Dom Luiz falou uma coisa muito verdadeira, né, profeta? Sim, a gente que lidera a igreja, a gente vê isso. As pessoas às vezes chegam, mesmo sofrendo, também por falta do entendimento, elas querem uma oração. Mas oração ela já entendendo. Ela já recebeu no decorrer da vida dela. Mas aí está a importância da equipe preparada. Entendeu? Aí que entra a diferença. Eu fui procurada por um rapaz na rua do santuário. Ele entrou porque ele ouviu a oração. E eu disse para ele, você não precisa só de oração. Aí o Espírito de Deus me revelou o que estava acontecendo. Está acontecendo isso. Esse rapaz começou a chorar. Falei, você vai dar início à corrente hoje. E ele deu início à corrente. E olha como é forte isso, Bispo Dom Luiz. A tia dele foi me procurar dizendo o seguinte, eu vim porque meu sobrinho melhorou em 3 semanas, o que ele não melhorou em nada. Olha como é importante. Então eu também preciso de ajuda. Um vai puxando o outro. Entendeu? Muitas famílias que estão no santuário, veio uma primeiro
e depois a pessoa viu a melhora, viu a mudança e foi trazendo lá o filho, o pai, a mãe, daqui a pouco a família está no reino. Essa tia me disse o seguinte: meu sobrinho era agitado, brigava dentro de casa, não queria trabalhar. Em 3 semanas ele conseguiu um trabalho e dorme a noite toda, não sai mais e não briga mais. Isso é Paula? Coisa É forte. Sim, meu bispo. Suzana, agora Oi. tem uma coisa muito interessante, Certo. que é a pessoa não desistir. É verdade. Exato. A Perpétua é uma missionária. O filho dela era viciado na bebida alcoólica e nas drogas. Mateus. E aí os colegas levavam o Mateus para o bar e ele ficava caído na rua. Em vez de eles levar o Mateus para casa, eles iam lá na casa e falavam para a Perpétua: ó, o seu filho está lá escornado, lá, ó, caído na rua. Verdade. Vai lá buscar ele. Os mesmos que levou para o boteco não eram o mesmo que levava para casa. Ia em casa e chamava. Aí sabe o que a Perpétua fazia? Ela ia até o filho dela Certo. e todo mundo dizia: isso aí é um drogado, um viciado. E ela olhava para o Triste filho mais com a dela mãe, no né? chão e dizia: esse aqui, vem cá, homem de Deus. Vem cá, homem Amém. de Deus. Porque ela estava já sacrificando no altar pela vida dele. O que acontece? O que eu quero mostrar? É que às vezes a pessoa faz um sacrifício, dá uma oferta e acha que aquilo vai resolver tudo. E existe tempo. Verdade, Tem pessoas bispo que Luiz. fazem uma corrente, leva um tempo, faz 2. A Perpétua, por aproximadamente 7 anos, o Mateus estava nas drogas e ela nunca disse, é um drogado, ela nunca deixou sair da boca dela que o filho dela era um viciado, era um bêbado, era um drogado. Ela sempre dizia: eu vou te ver no altar, meu filho. Você é um homem de Deus. O que aconteceu, Suzana? Ela fez um voto de evangelizar, levantou uma grande oferta e foi ao Monte Manaim e colocou o nome e a foto do filho dela, do Mateus, dentro da gruta. Passou-se um tempo, o Mateus estava 3 dias sumido na rua. E a Perpétua chegou na igreja e me falou: bispo, Mateus está na rua, está desaparecido, os caras estão querendo matá-lo. Eu falei: você tem sacrifício no altar. Suzana, 3 dias se passou. Quem que aparece na porta da igreja? Coisa linda. Muito forte. O Mateus. E Que hoje, maravilha, o Mateus é missionário, Suzana. Está comigo aqui em São Paulo. Que E coisa hoje- linda! E hoje eu tenho a honra, bispo Dom Luiz, de pastorear a Perpétua, que ela é maravilhosa mesmo, de fé. O que é bom? Tem É a Perpétua do seu santuário? E tem pessoas É. no santuário que não sabiam que ela coisa passava linda. isso, que também ela não contava a ninguém. Isso. Que maravilha! Então eu conheço a Perpétua também, vai ser a Perpétua. Que Perpétua linda, de Deus. gente, a Perpétua de Oh, Deus, que linda. O segredo testemunho de maravilhoso. tudo, o segredo de tudo é nunca parar. O Não segredo pare. de tudo é não desistir. Ah, eu Verdade. já fui na gruta, eu já fui no Monte Manaim. Escuta, o que você comeu ontem já foi também. O que você bebeu ontem já foi. É preciso insistir. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu quero Isso é dizer para verdade. você que já achou que sua vida acabou, que não tem mais jeito. Eu sei que eu estou falando agora, Suzana, para milhares e milhares de pessoas que nos acompanham no Brasil e no mundo. Verdade. Mas eu sei que tem uma pessoa que está precisando desta palavra. Não desista. Corra nesta sexta-feira. Vá para o santuário. Tome uma atitude. Você que é do santuário, está acompanhando, não pegou a cruz porque está com medo. Aconteceu 3 coisas na tentação de Jesus, Suzana. Primeiro, o diabo tentou ele na comida. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Como é que eu vou vestir? A serpente tenta a pessoa. Se eu fizer o sacrifício, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou levantar o sacrifício? Primeiro eu dou o primeiro passo. Eu faço o voto. Deus proverá. A segunda tentação de Jesus, lança daqui lá embaixo. Tenta fazer a pessoa precipitar. Agir de forma precipitada, eu não vou conseguir. Tá difícil. E a terceira,
tudo isso te darei. O inimigo é uma ilusão. Ele tenta fazer a pessoa sentir que não precisa fazer, que já foi, que já fez. Agora eu vou esperar em Deus. Não, é agir, é partir para cima, é ir para a luta, que a vitória vai vir em nome de Jesus. É verdade. Que Tenho maravilha, certeza hein? Tem Que gente testemunho assim mesmo, viu, maravilhoso. Suzana? Bispo Dom Luiz, é verdade. Tem gente que ela fala assim, não tem jeito mais pro meu filho, não? Já fui em tantos lugares, mas você não foi no monte. Desacreditou, né? Verdade. E Desacreditou. deixa pra fazer, depois eu faço. No Monte Manaim que você precisa ir. É, fica jogando pra frente. Pra amanhã. E nada muda. É Amanhã eu verdade. vou. Não, ele vai mudar. É verdade. Vai mudar se você sacrificar. É verdade. Você que nos acompanha, amanhã tem corrente forte em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. Vá procurar um profeta, uma profetisa da equipe do apóstolo Adelino de Carvalho. Vá ser orientado, preparada para ir ao Monte Manaim. Vai mudar a sua vida e a vida da pessoa que você ama. É verdade. É maravilhoso demais, né? Sexta-feira, um dia muito forte no santuário, né? Santuário crescendo, muitas pessoas indo ao santuário, fazendo corrente. Como o bispo Dom Luiz falou, é começar e terminar. Não pode parar no meio do caminho. Verdade. Senão não vai ter também um resultado. É um processo. É um Como diz a processo. apóstola Sol Daniela Carvalho no livro dela. É um processo. E o bispo falou outra coisa importante também, o bispo Dom Luiz, né? A pessoa insistir, fez, não teve resultado, faça de novo, porque você vai ter o resultado. É a ciência da fé. Batei Você tem que... e abrir-se-vos-á. Isso mesmo, você tem que bater. Continuidade. Bater e caminha. E Caminha. vai. Isso. Qual que é o endereço da sua igreja, pastor Fabrício? Avenida Brasília, número 2395, fica próximo ao supermercado BH, na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, ali no bairro do São Benedito. Eu estou lá, amanhã, sexta-feira, eu vou estar lá no santuário, recebendo os irmãos às 7 horas da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. 4 horários na sexta-feira. 4 horários, eu e minha equipe preparada para receber os irmãos amanhã, sexta-feira forte, lá no santuário do São Benedito. Que maravilha, hein? Forte. Bispa Paula Miranda, seu endereço. Avenida Tito Fugêncio, número 142, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, bem ao lado do INSS. Eu também vou estar lá com a minha equipe 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, e eu mesmo vou te atender. Nossa, que maravilha, hein? Glória a Deus, é muito bom, né? Maravilhoso. Atender as pessoas de fé deve ser assim, Ouvir. um presente de Deus, né? Ouvir as pessoas é muito bom. Deixa eu falar uma coisa aqui. É importante essa palavra. Ouvir. Ouvir é maravilhoso, é um dom que quem tem que valorizar. Ouvir. Verdade. Tem pessoas que precisam tanto falar, mas não tem quem ouve. É verdade. E vocês, como homens e mulheres de Deus, é importante vocês ouvirem a pessoa mesmo. É maravilhoso. Nossa, graças a Deus. Dom Luiz de Carvalho, bispo, um abraço com muito carinho. Deixa pra gente aí o seu endereço, o WhatsApp, porque muitos estão agora nos acompanhando e amanhã pode te procurar para uma orientação, para uma preparação, para estarem no Monte Manaim. Bispo. Suzana, aqui em São Paulo, só um horário que é diferente. Aqui é 7 da manhã, às 10 da manhã, 3 da tarde às 7 da noite. Avenida Celso Garcia, 14, no Brás. O WhatsApp é o 31 mesmo, 993958282. Só completando uma coisa, Suzana. No período de preparação de um sacerdote, o último ano, para completar os 4 anos que ele se preparava, ele precisava ir para o meio da comunidade, para o meio do povo, para poder ouvir as pessoas. Às vezes, tem um texto na Bíblia que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, às vezes, acontece muito da pessoa estar tão apavorada, vivendo dentro do ciclo do problema dela. Às vezes ela está tão aflita, só enxergando, só vendo o problema, a dificuldade, que ela esquece de parar para ouvir. Esse exato momento, enquanto nós estamos falando, é porque o Espírito de Deus está falando com alguém, então alguém está ouvindo, e é você. Você parou para nos ouvir agora,
E o Espírito de Deus nos colocou no teu caminho para te dizer isso. Eis a porta que você precisava. A equipe do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol Daniela Carvalho, nós estamos aqui para poder te atender e direcionar você para você agir de forma correta. O povo estava há 430 anos clamando e nada aconteceu. Mas quando Moisés falou o que era para fazer, o povo mudou a sua história de vida. Deus abençoe. Muito obrigado, Suzana de Paiva, pela participação, pelo carinho e poder estar junto com vocês nesse podcast. Paz e luz. Eu que agradeço, Bispo Dom Luiz de Carvalho, pela sua participação, pela contribuição, por essa palavra de sabedoria que o Senhor trouxe para nós e para toda a nossa audiência que nos acompanha no nosso podcast. Um abraço com muito carinho, vou te convidar mais vezes e para mim é um prazer te receber e te ouvir aqui. Olha que maravilha, como contribuiu vocês hoje no nosso, sempre, né? Mas hoje em especial, porque falamos da fé, falamos da preparação, falamos do Monte Manaim, falamos da Segunda Apostólica. Tudo isso é uma preparação muito especial. Fabrício Vieira, profeta, homem de Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Vou te convidar mais vezes para você trazer a palavra, a experiência, testemunhos. Isso é tão importante, isso ajuda muito a gente, né? Se ajuda a mim que apresento, imagina a todos que nos acompanham em casa, né? Suzana, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje, né, com a senhora, com o Bispo Dom Luiz de Carvalho, com a bispa, né, que eu gosto muito, né? Bispa Paula Miranda, maravilha, né, uma mulher de Deus, né, e tá aqui hoje nessa conversa, nesse bate-papo envolvente, né, maravilhoso, e falando para os irmãos que estão nos assistindo aqui a importância do irmão tomar uma atitude, uma decisão, e eu trago essa palavra para a minha vida, tá? Aproveitar a oportunidade. Porque muitas vezes a oportunidade passa uma vez só e você não pode perder ela. Verdade, verdade. É importante aproveitar a oportunidade e agradecer por ela, né? E também só mais uma coisa, né? Pois não, agradecer os irmãos que estão nos acompanhando de todas as partes do Brasil, fora do Brasil, né? Especialmente os irmãos lá do Santuário de Santa Luzia, onde eu estou hoje presente, né? Eles, meus companheiros, que sempre estão me ajudando. E agradecer também a oportunidade ao apóstolo Adelino de Carvalho e também à apóstola Sol Daniela Carvalho. Olha como o senhor diz, me ajudando, quer dizer, o profeta que ajuda o povo, mas o povo é tão abençoado, porque ele já vê isso meus no povo, né? Aí, tá vendo? A gente tem grandes companheiros. Tornou-se companheiro do pastor. Isso. Que coisa mais falar linda. Em companheiro, minha Suzana de Paiva, eu tenho uma companheira lá que eu não posso deixar de dar um abraço, porque ela é assim... Ela é aquela, não é ouvinte, aquela assídua no podcast, que é a Ana Paula Avelino, viu? Gracinha é. Um abraço especial para você, Ana. Ela que é uma grande cuidadora, uma grande profissional que está lá no santuário, uma mulher de muito valor. Abraço para você, Aninha. Ela falou para mim lá na Segunda Apostólica, lembra de mim porque eu não perco coloco lá no despertador. Quinta-feira, 8 horas da noite, tem podcast. Todos os podcasts. Gracinha. Um abraço com muito carinho. Quero agradecer também a grande audiência. Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, as pessoas que você representa pela fé, as pessoas que você vai levar a elas essa palavra, essa mensagem e levá-las para o santuário para serem preparadas para estar com você, com todos nós, no Monte Manaim, na Sexta-feira da Paixão. Um abraço com muito carinho. Ronan Marques Júnior, meu videomaker, um abraço com carinho também para você. Nós encerramos o nosso podcast. Deixo o meu abraço, o meu carinho para você em casa, para você que nos acompanhou do trabalho, onde quer que você esteve, no trabalho ou em casa, nos acompanhando. Um abraço com carinho e até quinta-feira, às 8 da noite, quando teremos um novo episódio do podcast Eu Sou do Reino. Um abraço, minha gente!